Olá a todas e todos, sejam bem-vindos à Semana Interdisciplinar da Reforma Protestante da FABAD, Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus. Meu nome é Victor Breno e hoje vou ter a grata satisfação de trabalhar e compartilhar com vocês o seguinte tema: a Reforma Protestante e os cinco solas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero reiterar a minha alegria e satisfação de falar a vocês na condição de egresso, de ex-aluno dessa instituição, foi tão importante na minha vida, e quero também estender o meu abraço fraterno aos amigos Pastor Mark, professor Elton e professor Emerson pelo convite e confiança de estar com vocês nessa ocasião. Muito bem. Então, hoje eu gostaria de trabalhar com vocês nessa palestra a respeito da formação, do conteúdo e das implicações do programa teológico da reforma na Igreja Cristã no século XVI, na Europa Ocidental, que deu origem ao chamado protestantismo. Movimento esse do qual, no Brasil, os evangélicos são herdeiros e descendentes. E para poder abordar e trabalhar esse assunto, sejam por fatores metodológicos, sejam por fatores propriamente contingenciais, eu optei por, então, discorrer utilizando um caminho de 4 pontos. Em primeiro lugar, eu quero trabalhar e falar com vocês a respeito do que foi a Reforma Protestante. Na sequência, discutir as considerações históricas e teológicas sobre os chamados 5 solas da Reforma. Em terceiro lugar, quero abordar em perspectivas esses 5 solas da Reforma, considerando seus aspectos bíblicos, propriamente teológicos, históricos e pensando a realidade contemporânea e atual da Igreja Evangélica. E, por fim, eu quero discutir com vocês sobre o legado dos 5 solas para a Igreja Evangélica brasileira na atualidade. Então, como eu disse agora há pouco, em função da complexidade do assunto e em função da restrição de tempo que nós temos para abordar um assunto tão maravilhoso, tão especial, mas também tão vasto e tão profundo, eu optei por fazer essa abordagem considerando a natureza do nosso evento, considerando o nosso público-alvo de estudantes de graduação de teologia, de pastores e líderes que estão assistindo e participando desse evento online. E, antes de adentrar formalmente no nosso conteúdo, eu quero deixar aqui a recomendação de algumas referências bibliográficas e indicações de livros que serviram tanto para minha reflexão ao longo de toda essa minha exposição, mas também para indicar a você que quer conhecer e se aprofundar mais a respeito desse tema. Você pode dar uma pausa no vídeo, ou você pode printar essa tela e depois pode consultar esse material para um aprofundamento bibliográfico a respeito do tema da Reforma Protestante e da teologia da Reforma, ok? Muito bem, então, o meu primeiro ponto, o ponto de partida da nossa reflexão nessa ocasião, é pensar um pouco a respeito da nossa realidade atual, contemporânea, e o nosso esforço retrospectivo de olhar para a reforma como um evento, como um acontecimento histórico importante para a nossa experiência cristã individual e para a nossa trajetória enquanto igreja cristã na contemporaneidade. Os evangélicos no Brasil, do qual os evangélicos são uma derivação do protestantismo, já representam aqui no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, pelo censo realizado no ano de 2010, cerca de 22,2% da população. E alguns especialistas na área da estatística têm previsto que, para o ano de 2020, nós ainda não temos o recenseamento dessa última década, mas seguindo as tendências de crescimento dos índices dos últimos anos, a previsão é de que, na atualidade, nós tenhamos alguma coisa em torno de 31
a 32% da população brasileira que se declara evangélica, que se declara protestante. Esse número representa aproximadamente quase que 1/3 da população geral do nosso país. E, juntamente com esse crescimento quantitativo, numérico, né, do movimento evangélico no Brasil, nós temos também um crescimento ou uma mudança, melhor dizendo, uma transformação qualitativa, né? Nós não temos apenas o crescimento de número de pessoas que se identificam como evangélicas ou protestantes, mas nós temos, juntamente com esse crescimento, uma mudança, uma alteração, uma transformação a respeito da qualidade, do perfil da identidade do movimento evangélico e protestante no nosso país. Essa pluralidade e diversidade do movimento evangélico provoca uma dissolução da identidade protestante na nossa realidade brasileira. O que eu quero dizer com isso? É que, com o grande número de igrejas, denominações e movimentos que se auto-intitulam ou se autodenominam como evangélicos ou protestantes, e a variedade e a diversidade de expressões que nós temos no nosso país, torna cada vez mais difícil e complexo nós pensarmos a respeito daquilo que de fato constitui a identidade evangélica ou a identidade protestante no meio do cristianismo brasileiro, né? De modo que, quando nós olhamos para o nosso cenário religioso, particularmente o protestante evangélico, nós temos muitas dificuldades de entender, de discernir a respeito do significado mais profundo, do significado mais consistente da identidade protestante e evangélica. E, num contexto, numa realidade como essa, nós somos, então, provocados e nós somos desafiados a olharmos para o passado, a buscarmos as nossas raízes históricas e teológicas, e eu penso que nós devemos fazer isso a partir de 3 palavras ou de 3 conceitos muito importantes. Primeiro, olhando para o passado, olhando para a história como uma recapitulação, né? Lembrando das nossas raízes, lembrando da nossa herança, do nosso legado, e recapitulando os capítulos que formaram a longa história do desenvolvimento do nosso movimento protestante evangélico no Brasil. Em segundo lugar, é de olhar para a reforma, de olhar para o passado, né, com uma perspectiva crítica, né, de reavaliação, né, observando os pontos positivos, os pontos negativos, e tentando fazer a leitura histórica desse movimento cristão tão importante, né, a reforma protestante, à luz das nossas questões e problemas na atualidade. E, por fim, não apenas olharmos para o passado com uma perspectiva talvez saudosista ou de distanciamento, mas pensando nessa reflexão a partir de uma reatualização, né? De pensarmos de que maneira a mensagem da reforma, a teologia da reforma pode dizer, falar, pode, de forma eloquente, nos ajudar a pensar ou a repensar o movimento protestante e evangélico no nosso país. E isso porque, de um ponto de vista teológico, nós entendemos que a reforma protestante é um dos grandes, se não um dos principais eventos da história da Igreja cristã, não apenas no contexto contemporâneo ou moderno, mas também de toda a nossa longa tradição. João Calvino, teólogo reformador francês, que trabalhou na Suíça, ele escreveu em uma carta ao imperador romano Carlos V, no ano de 1543, que a reforma da Igreja é uma obra de Deus, sendo tão independente da vida e do pensamento humano quanto a ressurreição dos mortos ou qualquer obra assim. Um outro grande teólogo, o Timothy George, um teólogo americano, chegou a afirmar que a reforma é um movimento do Espírito de Deus, e por ser um movimento do Espírito de Deus na história, ela tem um significado permanente
para a Igreja de Jesus Cristo. Então, considerando essa afirmação de João Calvino e do Timothy George, de que a reforma é uma obra de Deus, de que a reforma é um movimento do Espírito de Deus, que nós queremos pensar, então, o significado permanente que esse movimento que ocorreu lá no século XVI, na Europa Ocidental, tem um impacto sobre a minha, a sua e sobre a nossa vida enquanto cristãos, protestantes e evangélicos no Brasil no século XXI. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa reflexão é pensarmos o conceito e o significado da reforma protestante. E para pensarmos a respeito do que foi, ou do que representa a reforma protestante, nós precisamos considerar os fatores históricos e religiosos que provocaram ou que favoreceram, o movimento reformador no século XVI na Europa Ocidental. E dentre tantos fatores e dentre tantos aspectos que nós poderíamos destacar, eu quero fazer menção aqui a pelo menos 4. Primeiro, nós temos os fatores políticos da Reforma Protestante. Na passagem do século XV para o século XVI, nós temos uma transição do conceito medieval de Estado universal para a formação das nações-Estado. Né? Com o declínio da Idade Média, os Estados começam a se organizar com bases nacionais, com poder central e governos fortes, opondo-se a um governo religioso universal na Europa, como era proposto ou querido pela Igreja Católica Romana a partir da Itália. Muitos líderes políticos que apoiaram a reforma na Alemanha, na França, na Suíça e em tantos outros países, o fizeram por motivações relacionadas à emancipação da hegemonia católica e o fortalecimento das chamadas igrejas nacionais. Então, o primeiro fator importante dentro do qual nós devemos compreender o programa teológico dos 5 solas da Reforma Protestante são os elementos políticos. Um outro aspecto que eu faço menção aqui são os fatores econômicos e sociais. Até o final do século XV, a economia europeia era fundamentalmente baseada na agricultura. Entretanto, com o ressurgimento das cidades, a abertura de novos mercados e a descoberta de fontes de matéria-prima nas terras recém-descobertas, como as navegações, a partir também do século XIV, sobretudo como foi com os países católicos, Portugal e Espanha, houve o surgimento e destaque de uma classe média mercantil à frente de uma nobreza feudal. Essa classe média capitalista, no início do novo século, se contrapunha ao envio de riquezas à liderança universal da Igreja Católica em Roma. Há uma ascendência por força nos negócios de uma nova forma de organização social que favoreceu as mudanças propostas pela Reforma Protestante. Um terceiro fator que eu destacaria com vocês, muitíssimo importante para o surgimento da Reforma Protestante e para a formação, a elaboração dos chamados 5 solas, é a questão dos fatores morais e espirituais, ou mais propriamente a crise dos fatores morais e espirituais no século XV. Né? Então, na transição do século XV e XVI, nós temos a chegada quase que do estopim da corrupção em todos os escalões da hierarquia da Igreja Católica Romana. Nós temos a prática da simonia, que é a prática da venda de cargos eclesiásticos por parte dos clérigos, a chamada justiça comum, né, era comprada e vendida nas cortes eclesiásticas, muitos sacerdotes viviam em pecado aberto ou mantinham concubinas, e muitos líderes religiosos já não davam a atenção e assistência necessária para as suas congregações. Então, nós estamos falando a respeito de um contexto, inclusive, muito conhecido de alguns de vocês, né, que esse contexto de declínio
dos aspectos morais e espirituais da igreja cristã no século XV e agora início do século XVI. Mas há um último ponto, a propósito do nosso tema e da nossa discussão nessa palestra, que são os fatores intelectuais e teológicos. E é nesse ponto, particularmente, que eu vou me deter ao longo da nossa fala e da nossa palestra nessa ocasião. As transformações intelectuais provocadas pelo Renascimento na Europa criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo, e eu acrescentaria o desenvolvimento do programa teológico da Reforma Protestante, que nós estamos aqui convencionalmente chamando de 5 solas. O Renascimento na Europa, influenciou basicamente em 3 aspectos a Reforma Protestante. Primeiro, o movimento renascentista enfatizou a chamada volta às fontes, ou o ad fontes da cultura ocidental. Isso favoreceu o retorno aos estudos da Bíblia nas suas línguas originais, no grego, no hebraico. Isso gerou uma percepção mais clara das diferenças entre as igrejas do Novo Testamento e a Igreja Católica medieval. O estudo dos textos originais da Bíblia Sagrada e também da tradição clássica do cristianismo primitivo, especialmente da patrística cristã, gerou esse desejo e essa vontade pelo renascimento do cristianismo primitivo, cristianismos renascenses, que é essa experiência do renascimento do cristianismo das primeiras décadas, dos primeiros anos de tradição cristã. O segundo aspecto é que a ênfase da renascença no indivíduo foi um fator central que influenciou o ensino protestante de que a salvação era uma questão pessoal, sem a interferência de mediações humanas para com Deus. E um último aspecto é que o espírito crítico do Renascimento foi usado pelos reformadores para justificar sua crítica à hierarquia e aos sacramentos mediante a comparação com as escrituras sagradas. Então, esses 4 aspectos, eles se constituem como o pano de fundo dentro do qual se dá o desenvolvimento do programa teológico da Reforma Protestante, que, como nós vamos ver, possui aspectos propriamente institucionais, éticos e morais, mas, sobretudo, e lembrando a propósito da nossa palestra, da nossa reflexão nesse momento, tem a ver com as questões doutrinárias teológicas, tem a ver com as ideias religiosas no contexto da igreja cristã. E, nessa ocasião, eu já quero evocar aqui um grande autor e teólogo inglês, o Alistair McGrath, que no seu livro O Pensamento da Reforma, nos traz uma síntese da discussão em torno do significado e do conceito de reforma protestante. Segundo o Alistair McGrath, a reforma estava ligada com o reconhecimento da necessidade de uma revisão drástica das instituições, das práticas e, especialmente, ao nosso propósito, das ideias da Igreja Ocidental. Então, a reforma protestante, ela era um movimento muito mais amplo de revisão, de mudanças das instituições, práticas e, sobretudo, das ideias da Igreja Cristã Ocidental. É interessante observar que o Alistair McGrath faz menção disso, de que, a rigor, nós não podemos falar da reforma protestante no singular, mas sim no plural. Existiram as reformas protestantes, apesar de um núcleo comum, de alguns aspectos homogêneos e semelhantes em todos esses movimentos, a rigor, o que nós temos a partir do século XVI são várias reformas, como, por exemplo, a reforma luterana na Alemanha, a reforma calvinista na França, mas, sobretudo, na Suíça, a reforma anabatista nos 2 contextos, a chamada contra-reforma, e assim por diante. Então, a rigor, não existe a reforma protestante, mas as reformas protestantes com ênfases e características distintas, mas que, como nós vamos ver,
possuem diversos elementos comuns e semelhantes entre eles. Num outro trabalho, o livro Teologia Histórica, o Alistair McGrath vai nos dizer o seguinte a respeito da reforma. A reforma visava não apenas a instituição de uma nova tradição cristã, mas também a renovação e correção de uma tradição existente, argumentando que a teologia cristã era, em última análise, fundamentada nas Escrituras. Reformadores como Lutero, Calvino, e aqui nós poderíamos expandir essa lista como Melanchthon, Zwinglio, enfim, defenderam a necessidade de uma volta às Escrituras como fonte primária e crítica da teologia cristã. O lema, somente pelas Escrituras, ou somente as Escrituras, sola scriptura, do latim, se tornou característico dos reformadores, expressando sua convicção básica de que as Escrituras eram a única fonte necessária e suficiente da teologia cristã. Ainda segundo um grande historiador canadense do cristianismo, o Erling Keyes, no seu livro Cristianismo através dos séculos, os chamados solas protestantes, ou seja, o núcleo teológico da reforma que nós iremos trabalhar, estão relacionados justamente a essa tentativa dos reformadores de voltar à pureza original do cristianismo do Novo Testamento. Os reformadores estavam interessados em desenvolver uma teologia que estivesse em completa concordância com o Novo Testamento. Eles acreditavam que isso seria possível a partir do instante em que a Bíblia se tornasse a autoridade final da Igreja. Adiante, novamente aqui, com o Alistair McGrath, no seu livro O Pensamento da Reforma, nós temos a afirmação de que a reforma, não obstante fosse um programa que envolvia a revisão dos aspectos institucionais e práticos da Igreja cristã, ela tinha um foco ou tinha um cerne fundamental, que eram as ideias religiosas, que eram as doutrinas, ou mais propriamente a teologia. Palavras de Alistair McGrath. O triste estado da Igreja no início do século XVI era simplesmente um sintoma de uma doença mais radical, o desvio das ideias distintas da fé cristã, a perda da identidade intelectual e o fato de não compreenderem o que era realmente o cristianismo. O cristianismo não podia ser reformado sem a compreensão do que o cristianismo realmente deveria ser. Para esses homens, como Lutero, Calvino e tantos outros, o óbvio declínio da Igreja no final da Renascença, no século XIV e XV, era o estágio final de um processo gradual que já ocorria desde o início da Idade Média, uma corrupção da doutrina e que tinha implicações nas dimensões éticas e morais da espiritualidade cristã. O que ambos os autores, Alistair McGrath, Erling Keyes, estão nos dizendo a partir dessas citações que foram pontuadas aqui para vocês? É que a reforma protestante, não obstante fosse um movimento plural, um movimento diverso que envolviam transformações institucionais e práticas da Igreja cristã, que tinham impactos também políticos, culturais, econômicos. Sobretudo, a reforma protestante é uma reforma teológica, é uma reforma que fala ou que diz respeito à reavaliação doutrinária da Igreja cristã, das ideias religiosas cristãs, no contexto da Igreja cristã do século XVI. E para que a Igreja pudesse ser reformada, para que a Igreja pudesse voltar às suas origens, para que a Igreja e o cristianismo dos primeiros séculos pudesse ser restabelecido, era necessário e fundamental, isso na compreensão dos reformadores do século XVI, que fosse, ou que ocorresse, melhor dizendo, uma reforma da teologia e das doutrinas cristãs. Então, é nesse sentido que nós agora nos aproximamos dos chamados 5 solas da reforma protestante. Os 5 solas, então, podem ser compreendidos ou entendidos como esse núcleo programático da teologia dos reformadores, que tinha justamente como intenção, como objetivo, restaurar a Igreja cristã a partir
da reorganização, da reavaliação, da retomada das ideias básicas e fundamentais da fé cristã. Mas antes de falarmos a respeito dos elementos teológicos que serviram de base para a reforma protestante no século XVI, na Europa Ocidental, nós vamos fazer, então, algumas considerações históricas e teológicas sobre os chamados cinco solas, ok? E eu quero, primeiramente, do ponto de vista teológico, destacar que os chamados solas protestantes, eles não foram inventados pelos reformadores. A rigor, os cinco solas dizem respeito às verdades essenciais da fé cristã, de acordo com as Escrituras, e afirmados pela Igreja dos primeiros séculos. Então, as verdades fundamentais da teologia da reforma, as cinco solas, que nós iremos trabalhar daqui a pouco, não foram criadas por Lutero, por Calvino, por Zwinglio, por Melanchthon, ou pelos outros autores reformadores a partir do século XVI. Na verdade, eles apenas recuperaram alguns componentes centrais da fé cristã, de acordo com as escrituras sagradas, e que também foram defendidos, sobretudo, pelo chamado período da patrística cristã, e para ser mais específico ainda, a respeito da figura do trabalho, da obra e do pensamento de Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, ok? Os solas, como um programa teológico, não foram elaborados formalmente pelos reformadores. Então, se você for estudar a história e a teologia da reforma e a obra dos reformadores, você não vai encontrar um livro que fala sobre os cinco solas da reforma protestante. Você não vai encontrar essa discussão de forma explícita no texto desses autores, como se fossem capítulos de uma obra ou de uma especulação teológica intencional e formal. É mais adequado considerar que esses solas foram um desenvolvimento teológico que se deu progressivamente com o avanço do movimento da reforma. Então, com o passar dos anos, das décadas, os reformadores foram elaborando de uma forma mais concreta, mais densa, mais consistente, esses aspectos que formam o núcleo teológico do movimento reformador. Os solas são, na verdade, verdades teológicas implícitas que estão encontradas ou que podem ser identificadas nos escritos dos reformadores, nos catecismos, nas confissões e nas declarações de fé, ou seja, são afirmações confessionais, né, daquilo que a Igreja protestante acreditava ou declarava como verdadeiro e que são propriamente a substância doutrinária da reforma protestante. Nós podemos dizer, em outras palavras, que os cinco solas, ou que o núcleo teológico da reforma sintetizado por aquilo que nós chamamos de cinco solas, é a identidade do protestantismo, seja do ponto de vista histórico, seja do ponto de vista teológico. Do ponto de vista histórico, agora, os cinco solas só foram articulados sistematicamente em meados do século XX, bem recente. Todos os cinco solas aparecem nos vários escritos reformadores, mas não chegaram a ser arrolados todos juntos. O teólogo Kevin Van Hoos diz que, enquanto os livros de hoje geralmente tratam os cinco solas juntos, somente no século XX é que eles foram mencionados coletivamente. Então, por exemplo, um breve panorama histórico, em 1916, o teólogo Theodor Engeder tratou conjuntamente pela primeira vez os temas somente a Escritura, somente a graça e somente a fé, 3 aspectos. Em 1934, o teólogo Emil Brunner fala sobre o sola gratia, sola fide e soli deo gloria. Um pouco mais tarde, em 1962, o mesmo teólogo, Emil Brunner, ao falar sobre o sistema teológico de um outro contemporâneo seu, o teólogo alemão Karl Barth, mencionou que a teologia do Barth era caracterizada como, pela reforma, a partir dos elementos do sola gratia,
Christus solus e soli Deo gloria. Nas duas ocasiões, o Emil Brunner não cita o princípio do sola scriptura. Em sua obra The Reformation, de 1958, o historiador Geoffrey Eldon elencou 4 desses solas: sola fide, sola gratia, sola scriptura e soli Deo gloria. Poucos anos depois, o teólogo católico holandês Joseph Franz, no seu texto The Reformed Church, comenta como Lutero, Calvino estava comprometida com os 3 solas. Atenção, aqui eles ainda estão falando sobre 3 solas: sola scriptura, sola gratia e sola fide. Outrora, resumidos por Lutero em Christus solus, mas ele expressamente adicionou o soli Deo gloria. Já na última década do século XX, no ano de 1990, o teólogo Rupp, ao resumir a obra de João Calvino, escreveu que ele havia unido as grandes palavras de ordem da Reforma, listando aqui, então, o sola fide, junto com sola gratia, sola scriptura e soli Deo gloria. E um dos momentos no século XX, mais recente, onde formalmente se dá a organização dos chamados 5 solas da Reforma Protestante. Esse não é a origem do uso dos 5 solas, mas é um dos documentos da tradição protestante e evangélica recente que organizou melhor esse material teológico da Reforma. Foi no ano de 1996, quando um grupo de aproximadamente 100 líderes cristãos evangélicos nos Estados Unidos formularam a chamada Declaração de Cambridge, onde eles organizam e reúnem formalmente os chamados 5 solas da Reforma Protestante. Então, colocados essas considerações históricas e teológicas, eu quero passar, nesse momento, então, a uma abordagem em perspectivas dos 5 solas. Bom, dito essas coisas, eu quero, então, passar com vocês ao ponto de número 3, onde, propriamente, eu quero falar a respeito dos 5 solas da Reforma Protestante, a partir de uma abordagem específica, considerando a metodologia e o tempo que nós temos à disposição para falar a respeito desse assunto, eu optei em recorrermos aos textos autorais dos reformadores e dos documentos históricos da Reforma, como as confissões de fé, os catecismos, as declarações de fé do passado e do presente recente, para compreendermos o significado teológico desse programa, né, que os 5 solas se propõem a apresentar para a Igreja cristã como um esforço de recuperação do cristianismo das origens, a partir dessa revisão crítica das doutrinas bíblicas da Palavra de Deus, à luz da contribuição da história do cristianismo dos primeiros séculos, como eu disse anteriormente. Então, os 5 solas, bastante conhecido, acredito que de boa parte de todos nós, são sola Escritura, somente a Escritura, solos Cristo, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e soli Deo gloria. Então, eu quero, na verdade, compartilhar com vocês, nos próximos minutos, algumas declarações e problematizar essas discussões à luz dos escritos dos próprios autores, dos reformadores, dos documentos históricos da Reforma Protestante. O primeiro sola a ser destacado é o sola Scriptura, e aqui é importante que nós destaquemos um pouco também do pano de fundo dentro do qual essa afirmação dos reformadores das igrejas protestantes do século XVI está inserida. Nós estamos falando de um contexto onde a Igreja Católica Romana possuía diversas fontes de autoridade para
a fé cristã, né? Além da própria Escritura, a Igreja Católica Romana contava como fonte de autoridade a própria tradição eclesiástica e também os concílios ecumênicos da Igreja Católica, sobretudo, e também a autoridade papal. Nesse contexto, né, no espírito crítico da Reforma Protestante, é que autores como Lutero, Calvino, Zwingli, Melanchthon e tantos outros, eles vão, na verdade, reivindicar a autoridade única e exclusiva das escrituras sagradas para a fé cristã. Lutero, em um de seus textos, vai afirmar: somente a Escritura é a autoridade capaz de decidir em casos de controvérsias doutrinárias. Assim, de forma incondicional, só podemos confiar na palavra de Deus e não nos ensinos dos pais, porque os professores da igreja podem errar e eles têm errado. A Escritura, porém, todavia, nunca erra. Por isso, ela é a única autoridade incondicional. Já para João Calvino, as Escrituras são a norma da verdade eterna, a pura palavra de Deus. Para Lutero, para Calvino, a Bíblia, as Escrituras Sagradas são a única fonte autoritativa para a vida da Igreja. A Confissão Belga, que é uma das tradições, um dos documentos históricos da Reforma Protestante, datado de 1561, nos seus artigos 3, 5 e 7, trazem 3 declarações extraordinárias sobre a exclusividade, a singularidade, a primazia das Escrituras Sagradas. Artigo 3 da Confissão Belga nos diz o seguinte: confessamos que a palavra de Deus não foi enviada nem produzida por vontade humana, mas os homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, como diz o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo de número 1, versículo de número 21. O artigo 5º diz: recebemos todos esses livros, e somente esses, os livros canônicos da Bíblia, como sagrados, para regular, fundamentar e confirmar nossa fé. Acreditamos, sem dúvida nenhuma, em tudo que eles contêm, não tanto porque a igreja aceita e reconhece esses livros como canônicos, mas principalmente porque o Espírito Santo testifica em nossos corações que eles vêm de Deus. E o artigo de número 7, cremos que esta Sagrada Escritura contém perfeitamente a vontade de Deus e suficientemente ensina tudo que o homem deve crer para ser salvo. Então, os reformadores, a Reforma Protestante, afirmam o princípio do sola Escritura como a palavra de Deus como a única e exclusiva fonte de autoridade para a fé cristã. O segundo sola, o solus Christus, faz a afirmação a respeito da exclusividade da mediação de Jesus Cristo para a salvação. A mesma confissão belga, no seu artigo de número 20, afirma: cremos que Deus, perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a natureza humana em que foi cometida a desobediência. Nessa natureza, ele satisfez a Deus, carregando o castigo pelos pecados através do seu muito amargo sofrimento e morte. Assim, Deus provou sua justiça sobre seu Filho quando carregou sobre ele os nossos pecados e derramou sua bondade e misericórdia sobre nós, culpados e dignos da condenação. Pelo amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho à morte por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que, por ele, tivéssemos a imortalidade e a vida eterna. A Declaração de Cambridge, que eu falei para vocês um pouco antes, de 1996, a declaração mais recente das igrejas protestantes e evangélicas, na sua tese 2, de forma bastante incisiva, diz o seguinte: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra meritória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si sós são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai.
A terceira declaração de somentes da Reforma Protestante é o sola gratia, somente a graça. E aqui eu evoco dois documentos, o Breve Catecismo de Westminster, de 1643, e o Catecismo de Heidelberg, um pouco antes, em 1563. Vejamos o que esses documentos dizem sobre a exclusividade da graça de Deus na obra salvífica de Deus em Cristo aos homens. A justificação é um ato livre da graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós, imputada e recebida só pela fé. O Catecismo de Heidelberg diz o seguinte: creio que Deus, por causa da satisfação em Cristo, jamais quer lembrar-se de meus pecados, de minha natureza pecaminosa, que devo combater durante toda a minha vida. Mas ele me dá a justiça de Cristo pela graça, e assim nunca mais serei condenado por Deus. Então, os reformadores, igualmente, afirmam a exclusividade da graça salvadora de Deus, que nos justifica em nossos pecados através da obra de Jesus Cristo. O quarto sola é o sola fide, ou sola fides, somente a fé. E aqui eu trago uma fala do reformador alemão, Martinho Lutero, que nos diz: fé, entretanto, é uma obra divina em nós, que nos modifica e faz renascer de Deus, nos faz renascer de Deus. Mata o velho Adão, transformando-nos em pessoas bem diferentes de coração, sentimento, mentalidade e todas as forças, e traz consigo o Espírito Santo. Há algo muito vivo, atuante, efetivo e poderoso na fé, a ponto de não ser possível que ela cesse de praticar o bem. Fé é uma confiança viva e inabalável na graça de Deus, tão certa de si que ela não se importaria de morrer 1000 vezes. E semelhante confiança e reconhecimento de graça divina tornam-na alegre, persistente e agradável perante a Deus e todas as criaturas, o que é ocasionado pelo espírito da fé. Por isso, sem coação, ela se dispõe voluntariamente a fazer o bem a todo mundo, a servir a todo mundo, sofrer tudo por amor e em louvor a Deus, que lhe demonstrou tamanha graça, de sorte que é impossível separar as obras da fé, tão impossíveis como separar a luz do fogo. Uma outra importante confissão, uma confissão alemã de 1630, existe só um pequeno erro aqui de digitação no slide, peço desculpa a vocês, a confissão de Augsburgo, de 1630, nos diz o seguinte: ensina-se também que não podemos alcançar remissão do pecado e justiça diante de Deus por méritos, obras e satisfação nossos. Porém, que recebemos remissão do pecado e nos tornamos justos diante de Deus pela graça por causa de Cristo, mediante a fé, quando cremos que Cristo padeceu por nós e que, por sua causa, os pecados não são perdoados e nos são dados justiça e vida eterna. Pois Deus quer considerar e atribuir essa fé como justiça de si, conforme diz São Paulo em Romanos 3, capítulo 3, capítulo 4 e versículo 18. Então, o sola fides faz menção aqui a um outro aspecto muito importante, central da fé protestante, que é o tema da justificação pela fé, de que nós não somos justificados pelas nossas obras, nós não somos justificados por nossos próprios méritos, mas que nós somos justificados única e exclusivamente pela fé na graça e na obra salvadora de Jesus Cristo. E o último sola que eu gostaria de destacar com vocês é o soli deo gloria, somente glória a Deus. E aqui eu cito o Breve Catecismo de Westminster, de 1643, e a Declaração de Cambridge, de 1996, já ambos citados anteriormente. No Catecismo de Westminster, na pergunta de número 1, qual é o fim principal do homem, a resposta dada aqui, o fim principal para o qual o ser humano foi criado é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. De acordo com a fé protestante,
o objetivo e o propósito principal da vida de qualquer homem e, sobretudo, do cristão, é render glórias única e exclusivamente ao nome de Jesus. E na declaração de Cambridge, na quinta tese, nós temos a seguinte declaração: reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver nossa vida inteira perante a face de Deus, sobre a autoridade de Deus e para a sua glória somente. Muito bem, e o quarto e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa brevíssima exposição a respeito da reforma e dos 5 solas, já no final da tarde e início da noite, enquanto eu gravo aqui para vocês essa transmissão, eu quero, então, fechar esse momento falando sobre o legado dos 5 solas da Reforma Protestante para a Igreja Evangélica Brasileira na atualidade. E, como base para problematizarmos esse legado, nós precisamos, a partir da consideração, que não é somente nossa, mas que é oriunda do estudo de diversos teólogos, a experiência prática de diversos pastores e líderes e a nossa própria caminhada individual de fé, que uma das hipóteses possíveis para a atual crise do evangelicalismo brasileiro se deve, em grande medida, ao nosso afastamento dos princípios dos 5 solas da Reforma Protestante. As crises de natureza doutrinária, na espiritualidade, na ética, na moral, na relevância pública, que a Igreja Evangélica Brasileira passa e sofre na atualidade, pode ser entendida a partir do nosso afastamento, do nosso distanciamento das verdades teológicas fundamentais que foram recuperadas pela Reforma Protestante. Somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Deus a glória. E, diante desse cenário complexo, difícil que nós estamos vivendo e passando, como é que nós podemos extrair da Reforma algumas verdades importantes para a nossa realidade enquanto igreja atualmente? E aqui eu quero evocar algumas ideias ou algumas afirmativas do teólogo Timothy George, que nós já utilizamos lá no início dessa palestra, para fazermos algumas declarações sobre o legado possível da reforma, ou dos 5 solas da reforma para nós hoje. Diz assim Timothy George: assim como os reformadores acharam necessário voltar à Bíblia e à igreja primitiva a fim de abordar a crise espiritual de seus dias, da mesma forma, não podemos negligenciar os temas fundamentais da reforma ao buscarmos proclamar a boa nova de Jesus Cristo em nossa época. Isso não significa que podemos simplesmente repetir as formas teológicas dos reformadores como se nós mesmos estivéssemos vivendo no século XVI ou XVII, em vez do século XX e XXI. A validade permanente da teologia da reforma é que, apesar de muitas ênfases variadas que contém dentro de si, ela desafia a igreja de hoje, a ouvir reverentemente e obedientemente aquilo que Deus disse de uma vez por todas e de uma vez por todas fez em Jesus Cristo. O modo como a igreja reagirá a esse desafio não diz respeito a especulações acadêmicas ou habilidades eclesiásticas, mas sim a uma questão de vida ou morte. É uma decisão quanto ao fato da igreja servir ao Deus de Jesus Cristo vivo e verdadeiro, ao Deus do Antigo e do Novo Testamento, e caso contrário, nós corremos o risco de cairmos à adoração de Baal. O que o Timothy George está dizendo, de uma forma em geral, é que nós precisamos atualizar a teologia dos 5 solas da Reforma Protestante para a nossa própria realidade, se é que, de fato, queremos resgatar os princípios
da palavra de Deus e da tradição cristã evangélica para os nossos dias. E, do contrário, a não recuperação, a não decisão com relação à recuperação dessas verdades fundamentais pode comprometer toda a nossa geração a cair numa idolatria e na falência espiritual. E Timothy George completa: consideramos com seriedade o conceito reformado da igreja, a ecclesia sempre reformanda, a igreja sempre se reformando. Não simplesmente uma igreja reformada de uma vez por todas, mas sim uma igreja a ser continuamente renovada, uma igreja sempre necessitando de uma reforma a mais com base na palavra de Deus. E tomando essas afirmações do Timothy George, depois de termos falado a respeito brevemente desses 5 solas da Reforma Protestante, eu quero encerrar propondo 3 questões, 3 perguntas para a nossa reflexão, para a sua meditação, para a sua ponderação pessoal, ministerial e teológica. Seria possível retornar aos 5 solas da Reforma Protestante para a Igreja Evangélica Brasileira? Estaria a Igreja Evangélica Brasileira, e particularmente pentecostal, necessitando de uma nova reforma? E como os 5 solas podem ser recuperados para o movimento evangélico hoje? O meu desejo, o meu objetivo é de que essa conversa, essa reflexão breve e sucinta que nós tivemos nesses últimos minutos possa suscitar em você que me ouve, querido aluno, querida aluna, a pensarmos sobre o legado e a contribuição da Reforma Protestante, não apenas como um acontecimento, um evento que ocorreu no passado, mas, sobretudo, pensarmos de forma a reatualizar essas verdades fundamentais e centrais da palavra de Deus, da fé protestante e evangélica, diante do nosso atual cenário de crise da Igreja Evangélica Brasileira na atualidade. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe e que, pela sua santa e poderosa palavra, pela ação do Espírito de Deus, nós possamos, como os reformadores no século XVI, também estarmos empenhados em servir a Igreja e servir ao mundo a partir dessas verdades teológicas e doutrinárias centrais da fé cristã. Muito obrigado a vocês pela atenção, pela oportunidade. Um abraço a todos e muito obrigado.